As coisas vão mudando com essa. Você entrou já? Tudo bem. Não apareceu aqui não. Não, não sei. Ao vivo, estou escutando ao vivo. Rodrigo Maia entrou. Ele trocou, acho que ele passou para a esquerda. Boa noite, Rodrigo Maia. Eu acho que é uma mudança aqui no. Não foi eu que propus, não. Mudou-se. Do lado direito, passou para o lado esquerdo. É um formato diferente. Eu ainda não recebi notificação de que já começou no meu celular. Mas se o Rodrigo Maia entrou porque já está no ar, né? É. Por que que essa tela aqui está pequena, não entendo por que que. Hoje não recebi o aviso do Facebook. O Rodrigo Maia está falando. É. Não sei o que está acontecendo, Rodrigo. Esse negócio está sempre uma novidade. Deixa eu ver se eu consigo aqui aumentar. Não, não consigo aumentar. Pior que minha esposa aqui, que está do lado, não está conseguindo entrar. Não recebi ainda. Então fica difícil a gente saber o que está acontecendo. Já João Carlos entrou. Deixa eu ver se já veio. Não recebi ainda. Ela não recebeu ainda. João Carlos conseguiu Ainda não entrar. entrou. Eu não sei o que está vendo. Está vendo alguma coisa aí. Bom, que está diferente, tá. Isso não tem a menor dúvida. Aliás, mudou tudo, cara. Ele mudou, Será que atualizou alguma coisa? não sei. Rodrigo Maia compartilhou seu vídeo. Epa, tá aí, tá. Vai, toca a ficha. Ainda não Bom, eu vou recebi. tocar a ficha. Depois, quando a gente fizer a mudança para o outro lado, eu vou ligar e vou desligar de novo para ver o que está acontecendo. Tá certo? Bom, vamos falar então sobre a questão da literatura, não é isso? Introdução à literatura. O ato de contar histórias é tão antigo quanto a própria humanidade. A tradição de capturar os acontecimentos e as crenças das comunidades vem da época em que os humanos se sentaram pela primeira vez ao redor de uma fogueira para contar casos. A história foi preservada na forma de lendas e mitologias passadas de uma geração para outra e ofereceu respostas sobre os mistérios do universo e sua criação. Narrativas escritas apareceram na mesma época que as antigas civilizações, mas em um primeiro momento a invenção da escrita serviu a funções simples e prosaicas, por exemplo, para registrar transações entre comerciantes ou quantidades de bens. Os milhares de tablets cuneiformes, né, descobertos em Ugarit, na Síria, revela a natureza já complexa da forma escrita em 1500 a.C. Então, antes de haver literatura mesmo, nesse sentido, de um outro sentido, né, que a gente vai daqui a pouco falar, de contar a história mesmo, não era tão assim, mais de registro de comércio, né? A escrita logo evoluiu de uma maneira de fornecer informações comerciais para preservar as histórias orais, que eram intrínsecas de cada cultura e seus costumes, ideias morais e estruturas sociais. Isso levou
aos primeiros exemplos de literatura escrita encontrados nas narrativas épicas da Mesopotâmia, da Índia e da ciência antiga, e nos textos mais filosóficos da China na antiguidade. Como John Steinbeck declarou tão sucintamente em seu discurso de agradecimento ao Prêmio Nobel de 1962, ele diz o seguinte: a literatura é tão antiga quanto a fala. Ela surgiu a partir da necessidade humana e não mudou a não ser por ser tornado mais necessária. A senhora Bingley, da obra Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, podia estar falando besteira quando declarou: alguém se cansa muito mais rápido de qualquer coisa do que um livro. Mas esse sentimento é verdadeiro para muitos de nós. Apesar das distrações quase ilimitadas que os leitores encaram hoje, a literatura continua satisfazendo uma necessidade espiritual ou psicológica e abrindo a mente dos leitores para o mundo e sua extraordinária variedade. Há trabalhos escritos há centenas de anos que continuam a encantar e a entreter até hoje, textos pós-modernos complexos que podem ser extremamente desafiadores e, mesmo assim, ainda prendem a nossa atenção em novos romances que soam tão modernos que suas palavras parecem ter acabado de ser inventadas. Vamos, então, naqueles pontos. A gente sempre trata de alguns pontos, né? Aqui vamos tratar uns 5 pontos. Vamos falar do primeiro. Definindo a literatura. Apesar de a simples definição de literatura ser qualquer coisa escrita, a palavra tem sido associada principalmente a trabalhos de ficção, teatro e poesia. E foi atribuído com uma distinção de mérito e superioridade impossível de medir. Esses valores são intrínsecos ao cânone da literatura e a base para o estudo e a apreciação acadêmica que vem evoluindo desde a segunda metade do século XIX. O termo cânone foi emprestado dos cânones eclesiásticos dos textos religiosos autorizados. O cânone literário, uma coleção de trabalhos cuja qualidade foi considerada de comum acordo excepcional, era formado quase que inteiramente por trabalhos familiares da literatura europeia ocidental. Desde a metade do século XX, teóricos culturais e literários vêm fazendo muito para desestabilizar o cânone ao criticar a autoridade dessas listas de trabalhos de europeus brancos e mortos. A ideia de um cânone notável de grandes trabalhos ainda é considerada uma estrutura útil, mas em vez de o termo ser usado para definir o mesmo conjunto de títulos, ele hoje evolui a cada nova geração, que examina novamente a ideologia, as estruturas de poder que sustenta as seleções das gerações anteriores. E questiona por que certos trabalhos foram excluídos. Pode-se argumentar que estudar como a literatura é criada e testar seu lugar no cânone pode ajudar a nos tornar melhores leitores. Com a mesma premissa, o conteúdo sobre literatura traz muitos títulos, geralmente considerados grandes obras. Nós estamos fazendo aqui, considerados grandes obras, né? Mas explora em seu lugar em uma história mais ampla da literatura e dentro de uma mistura mais variada de escritos do mundo todo. Ele se encontra ao lado de textos mais novos que conferem poder em alguma das vozes silenciadas ao longo dos séculos por construções sociais como o colonialismo e o patriarcalismo, né? E pelos domínios da literatura, né? Pela Europa. Um outro ponto que gostaria de se abordar aqui é o seguinte, é a escolha dos livros. Bom, nesse conteúdo aqui que nós estamos dando sobre literatura, ela embarca uma jornada cronológica pela literatura, hein? Usando mais de uma centena de livros, que nós vamos sempre fazer
Cada conteúdo que nós vamos tratar são umas centenas de livros, né? Usando mais de uma centena de livros como marcos ao longo do caminho. Essa viagem também emprega uma abordagem global ao explorar textos literários de uma ampla variedade de culturas diferentes que muitos leitores podem não ter visto anteriormente. Os trabalhos escolhidos para esse conteúdo aqui, literatura, né, são exemplos de um estilo ou técnica literária em particular ou representam um grupo ou movimento que partiu uma nova direção, então adotadas por gerações seguintes. Entendeu? Então nós estamos escolhendo umas coisas assim que realmente muda, né? Só para dar uma ideia assim, para não ficar muito teórico, né? Só para dar um quadro, olha só. Nós vamos começar, porque sempre cada conteúdo ele tem um conjunto de temas, né? E os seus temas têm os seus tópicos, né, que ser tratado. Os temas, você vê só como é que é a lista cronológica da situação. A gente começa com heróis e lendas, que vai de 3000 a.C. até 1300 depois de Cristo. Até 1300 depois de Cristo. Aí nós entramos no Renascimento e Iluminismo, que vai de 1300 a 1800. Depois a gente entra no Romantismo e a Ascensão do Romance, que vai de 1800 a 1855. Aí a gente pega a representação da vida real, outro tema, que vai de 1855 a 1900. Estão percebendo? Depois a gente pega o rompimento com as tradições, que vai de 1900 a 1945. Aí o outro a gente entra a literatura do pós-guerra, que vai de 1945 a 1970, e finalmente a gente entra na literatura contemporânea, que vai de 1970 até o presente. Então o que nós estamos fazendo é uma introdução desse conteúdo literatura. Agora, cada tema, que eu iniciar cada tema, ele também tem uma introdução, entendeu? Então, a próxima vez que a gente se encontrar, a gente vai falar sobre o quê? O tema Heróis e Lendas, que vai de 3000 anos antes de Cristo a 1300 depois de Cristo. Eu vou começar com uma introdução, entendeu? Esse vai ser o primeiro tópico desse tema. Já o segundo tópico, a gente vai falar sobre a epopeia de Gilgamesh, tá certo? Onde somente os deuses habitam para sempre à luz do sol. Não é por até agora. Deve estar acontecendo com muita gente isso. Sei. Aqui. Eu não posso acompanhar pelo celular. É. E agora o negócio mudou de posição, não dá nem para eu ler o que está lá do outro lado. Bom, está acontecendo uma coisinha aqui, depois aí, quando a gente desligar aqui, que a gente vai começar sobre o coronavírus, né? Aí pode ser que aqui altere, não sei, não tenho ideia disso. Bom, pode-se argumentar que estudar como a literatura é criada e testar seu lugar no cânone pode ajudar a nos tornar melhores leitores. Isso eu já falei, né? Eu estava falando já sobre a escolha dos livros, né? Bom, os trabalhos estão organizados cronologicamente, isso é que eu procurei mostrar, né? Para destacar o aparecimento de inovações literárias contra o pano de fundo social e político da época, né? Por exemplo, durante os séculos XVII e XVIII, a literatura francesa evoluiu das comédias de costumes neoclássicas de Molière para a crítica satírica de Voltaire e o otimismo do nominalismo, e mais tarde para a representação primitiva da aristocracia francesa, decadente, mostrada em As Relações Perigosas de Pierre Choderlos de Lactos, publicada pouco antes da Revolução Francesa. Inevitavelmente, essas mudanças na literatura se sobrepõem conforme os escritores desbravam o caminho de técnicas que demoram a figurar na corrente principal de ideias, enquanto outras dão continuidade à tradição literária de eras anteriores. Tá? Listas são sempre um motivo de controvérsia. Pode-se argumentar que os cento e poucos livros escolhidos, né, poderiam ser substituídos por outros 100 até, e assim sucessivamente. Eles não são apresentados como uma lista definitiva de leituras obrigatórias. Na verdade, cada trabalho é retratado segundo o enfoque ou contexto e apoiado por uma linha de tempo de marcos e eventos literários relacionados, entendeu?
Pode não ser o melhor, o menos vendável, não interessa, mas naquela época ou ele conservou uma coisa daquela época, ou mudou, né? Então, as referências cruzadas citam trabalhos similares que influenciaram ou foram influenciados pelo livro em discussão, e mais de 200 títulos foram incluídos para uma leitura mais aprofundada, explorando o cenário literário de cada período em mais detalhes. Quer dizer, isso é que eu falei. Tem uma hora que eu disse assim, não, tem que fazer só cento e pouco, eu não posso fazer 200 e pouco. Então eu era mais ou menos dar um tiro assim, do tipo, para cada conteúdo dá 100 tópicos. Mas passou um pouquinho para cento e pouco, e depois a gente vai tirando um, tirando o outro, entendeu? No final eu vou tentar fazer isso. Um outro ponto seria a história da literatura, né? Há mais ou menos 4.000 anos, as primeiras histórias escritas vieram na forma de poemas. Começa que eu vou começar o segundo tópico do primeiro tema, né, que eu chamei aí, que vai ser a Epopeia de Gilgamesh, que foi escrito na Mesopotâmia, ou também pode ser o Mahabharata, não, Mahabharata, não sei dizer, que é da Índia, né, baseado em tradições orais. Rima, rítmico e metra eram auxiliares essenciais para a memória em música e histórias orais. Então, não é de surpreender que os primeiros textos tenham sido usados mecanismos poéticos familiares, né? Muitos dos primeiros textos escritos eram religiosos e textos sagrados, como a Bíblia e o Alcorão. Conta histórias antigas e vem influenciando a escrita há séculos. A forma de literatura que se transformou no teatro grego, por exemplo, usava uma narrativa semelhante à de uma balada e introduziu vozes, refrões de comentários e as categorias distintas de comédia e tragédia que continuam sendo usadas hoje. As coleções de histórias que compõem a obra árabe As Mil e Uma Noites, famosa, né? Tem várias origens, mas essa ficção em prosa escrita, em discurso simples, usa técnicas que acabaram se tornando a base para o romance moderno, como um encadeamento que apresenta histórias dentro da estrutura de uma outra história, prenúncios e a inclusão dos temas repetitivos, né? Porque nessa Mil e Uma Noite, não sei se você lembra, né? Você lembra que tinha uma história, né, que todo rei matava todo mundo, né, não sei o quê. Então a mulher começou a inventar histórias e parava para ele, não podia matar ela. Quer dizer, então já tinha uma história e tinha uma história que ela contava, entendeu? História dentro da história, né? Apesar de a vasta era medieval ter sido marcada por obras laicas de destaque, como o poema anglo-saxão Beowulf e contos de romance de cavalaria no Ocidente, esse período foi dominado por textos religiosos em latim e grego, até que durante o Renascimento, a energia conjunta de novas investigações filosóficas e da onda pura de invenções abriu as portas para a inovação literária. Foi ótimo, né? Quando começou isso. A força motriz por trás do Renascimento foi a produção de novas traduções de textos gregos e romanos da Antiguidade que libertaram os acadêmicos dos dogmas da Igreja. Um programa humanista de educação que incorporava filosofia, gramática, história, idiomas, foi criado com base na sabedoria dos antigos. A Bíblia foi traduzida em vernáculo, permitindo aos cristãos que pudessem conversar diretamente com seu Deus. A prensa de Gutenberg, né, com a invenção da imprensa, né, trouxe os livros para a vida da pessoa comum, e autores como Geoffrey Chaucer, Giovanni Boccaccio transformaram o dia a dia em assunto de literatura. No início do século XVII, Miguel de Cervantes, olha aí o nosso amigo, né? Dom Quixote. Don Quixote. Estou Né? Dom Quixote. E Daniel Defoe, conhece ele? Aquele que ficava isolado, náufrago.
Ah, Robson aquele Crusoe, Robson Crusoe. deram ao mundo o que muitos acadêmicos consideram romances inaugurais. E o primeiro folheto de peça de Shakespeare foi publicado. O outro ponto é sobre a ascensão do romance. Aí que a gente começa a mesma contação de história, né? Bem mais. O teatro e a poesia continuaram evoluindo, enquanto a importância do romance aumentava inexoravelmente e, ao final do século XVIII, havia se tornado uma das formas principais de expressão literária. No século XVIII já. Assim como o trabalho dos artistas é descrito de acordo com os movimentos como Barroco e Rococó, a história literária também é definida por autores unidos por um estilo, técnica de localização em particular. O romantismo, caracterizado por histórias desencadeadas pelas emoções de heróis indiciocráticos, em vez de por um enredo e uma ação, teve sua raiz no movimento alemão, né, chamado Tempestade e Ímpeto. Enquanto isso, na Inglaterra, os Consegui poetas... entrar. Né, Consegui conseguiu? entrar por outro caminho. Tá bom. Enquanto isso, na Inglaterra, os poetas românticos testificavam o poder da natureza para curar a alma humana, né? E temas similares foram adotados pelos transcendentalistas na Nova Inglaterra. A palavra gênero, né, passou a ser cada vez mais aplicada a subconjunto de ficção. Por exemplo, romances do gênero gótico. No século XIX, o romantismo foi suplantado com uma nova forma de realismo social, interpretado nas salas de estar das classes médias e altas de Jane Austen, que foi citado ainda há pouco, nas cidades francesas provincianas de Flaubert, mais usado de modo crescente para retratar a vida difícil dos pobres. Bom, agora Dostoiévski, o russo Dostoiévski, descreveu seu romance, por exemplo, Crime e Castigo, como realismo fantástico. E os monólogos interiores e sombrios do assassino, era Raskolnikov, contêm os elementos de um thriller psicológico. Ao longo dos anos, a ficção se diversificou em vários gêneros e subgêneros, que inclui de tudo, de romances distópicos, contrários da utopia, a autobiografias ficcionais e escritas sobre o Holocausto, por exemplo. À medida que o romance crescia, o vocabulário da literatura se expandia para representar estilos de escritas, por exemplo, romances epistolares, né? Eram escritos em forma de cartas e termos como romance de formação ou aprendizagem. E picarescos indicavam contos sobre o amadurecimento. A linguagem usada na literatura também se desenvolvia, e romances na voz vernácula ampliaram o âmbito da literatura norte-americana, enquanto escritores como Arrietty e Mark Twain capturavam a diversidade das pessoas dos Estados Unidos. No início do século XX, a sociedade ocidental foi revolucionada por avanços industriais e tecnológicos novos, movimentos artísticos e desenvolvimento científico. Em 2 décadas, uma geração de rapazes foi perdida na Primeira Guerra Mundial. Uma série de experimentações literárias veio logo em seguida, enquanto escritores modernistas buscavam recursos estilísticos criativos como fluxo de consciência e criavam narrativas fragmentadas representando a angústia e a alienação do seu mundo em transformação. Após um breve período de otimismo e experimentação, o mundo foi jogado mais uma vez em turbilhão, né, quando a Segunda Guerra Mundial começou e a produção literária diminuiu o ritmo, já que muitos escritores se envolveram em quê? Nos esforços para a guerra, produzindo propagandas políticas ou enviando reportagens do fronte em vez de escrever literatura. O último ponto é a explosão global. Depois de 2 guerras globais brutais, o mundo estava pronto para uma mudança e a literatura teve papel central na contracultura no Ocidente das décadas de 1960 e de 1950 já, em 1960.
Os escritores e teóricos pós-modernistas enfocavam o artifício da escrita, exigindo mais do leitor que o simples envolvimento em uma narrativa realista. Os romances passaram então a apresentar intervalos de tempo fragmentados ou não lineares, né? Narradores não confiáveis, né? Às vezes ficavam enganando as pessoas, né? Episódios de realismo mágico e finais com múltipla escolha. Muita gente começou a adotar isso. Você não sabe qual vai ser o final. Pode ser isso, pode ser aquilo, né? Durante esse período, o Ocidente, particularmente a escrita em inglês, também se rendeu à cultura mundial. A escrita pós-colonial surgiu em países como Nigéria, África do Sul e Índia. E autores como Gabriel Garcia Marques, né, contribuíram para o status de um grupo de escritores sul-americanos de uma criatividade extraordinária. Agora a literatura moderna canta com as vozes até então silenciadas de feministas, ativistas de direitos civis, gays, indígenas, afro-norte-americanos e imigrantes. Há uma meritocracia saudável borrando a distinção entre ficção clássica e popular. No último parágrafo, né, a publicação global, a publicação independente na internet, curso de literatura global, prêmios nacionais e internacionais de literatura e um número crescente de traduções de trabalhos publicados estão trazendo romances modernos australianos, canadenses, sul-africanos, indianos, caribenhos e chineses, entre outros, para um público mundial. Essa vasta biblioteca de literatura global tem se tornado tanto um lembrete das conexões compartilhadas no mundo todo, como também uma celebração da diferença. Tá? Hoje foi um pouquinho maior isso aqui. Deu uns 30 minutos, mas deve ter dado menos, porque a gente custou a entrar nisso, né? Então nós vamos fazer o seguinte, não sei se alguém tem alguma coisa para comentar. Olha só, comenta só porque assim, todo dia você está fazendo uma postagem sobre o coronavírus. Mas primeiro você faz alguma coisa que está na ordem do dia, na tua organização, para depois fazer a postagem. Porque pode ser que muita gente que esteja acompanhando a partir das 19 horas pense que é o coronavírus. Não, a gente vai desligar, você espera uns 3 minutinhos, aí retomem novamente, que aí sim vai ser a postagem do coronavírus. Tá bom? Olha o Luiz Mota aí. O Luiz, eu falei com ele hoje no telefone, por isso. Mas vamos fazer o coronavírus agora, viu? Vamos lá, todo mundo apaga, aí uns 3 minutos, né, por aí. Que aí tem que salvar isso aqui, aquelas coisas que tem que fazer burocrático. Aí nós vamos dar continuidade, vamos começar a falar sobre a outra face, hein? A outra face, que vai ser o nosso 8º encontro. E vão ser, eu acho que é 14, se não me engano. Então, se você vai até domingo, se não me engano. E eu estou procurando ser aquele camarada que fica, né? As pessoas às vezes querem chegar logo lá, eu digo, não, vamos devagar. Porque não dá, né, para tentar chegar assim rapidinho, né? Porque às vezes a pessoa está aqui, vai fazer uma pergunta de lá. Aí eu começo a responder de lá, e como ele não tem essa base aqui, ele começa a não entender nada, e o cara que não fez a pergunta não tem interesse naquilo, aí dá uma confusão desgraçada. Então, eu estou sendo didático, né? Não é que eu queira isso, não, porque é um negócio que todo mundo me conhece, é responder as perguntas. Papai, eu acho muito melhor. Inclusive, eu estou fazendo isso aqui, que eu estou fazendo, né? Essas introduções das 16 conteúdos. Amanhã eu vou começar com música, depois vai ser cinema, depois vai ser política, depois vai ser economia, depois vai ser negócio, entendeu? Eu já fiz para trás, já fiz um monte, né? Psicologia, sociologia, já fui fazendo isso tudo, Bíblia, filosofia, já fiz isso tudo. É chato, não gosto muito de fazer isso, mas estou fazendo uma introdução primeiro. Está demorando daí 30 minutos, outro demora menos, 20, mas depois eu vou começar cada tópico de cada conteúdo desse, eu vou procurar fazer em pouco tempo. Entendeu como é que é? Mas para introdução não dá. Uma introdução de um assunto, de um conteúdo, é brabo. Bom, são 19h32, então 19h35, tá bom?
Deixa eu correr aqui.